Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos acompanham nesta noite aqui, neste plenário, funcionários dessa casa, internautas que nos acompanham pela internet. O que me traz hoje é algumas explicações em relação a alguns fatos. Mas, na sessão passada, eu tive conversando com um gerente da Caixa Econômica Federal em relação ao atendimento e segundo ele, me coloca de que se a Justiça liberar as máquinas, ele automaticamente coloca nas outras lotéricas. Mas nós temos certeza que isso não vai ser possível, porque elas fazem parte do processo, não vai ser liberado. Mas ele sugeriu que era para o pessoal que tem pagamentos a efetuar, usasse o Banco Postal do Correio, tem os correspondentes do Bradesco nos bairros, comércio, farmácia, a gente sabe que são problemas. Mas quem não precisa fazer aposta pode usar esses estabelecimentos para fazer os pagamentos também, que são aceitos, né? E eu colocava para ele que é complicado, dentro de um processo, serem liberadas essas máquinas. Nós sabemos, o senhor são advogados, sabe melhor do que eu que isso não existe. Eu também queria colocar e dizer para mostrar, porque hoje eu só vou falar hoje ainda sobre essa estrada, mas eu tenho, acho que quando a gente assumiu de vereador, eu comecei a falar de que essa estrada merecia um patrulhamento, um ensabramento. Eu vou ser repetitivo, talvez pela 10ª vez, ou 12ª vez, da estrada da Estância. Até o vereador Lírio, na última sessão, colocou, disse que ele passa com facilidade por aquela estrada, e eu coloco, porque ele usa de um cavalo para passar lá. Mas como o pessoal lá, a maioria lá, não usa esse meio de locomoção, todos sabemos que o tempo está bom. Podem ver que não está chovendo, não tem chuva, não. A estrada precisa de um patrulhamento e de um bueiro lá. Ela precisa ser colocada um bueiro lá, porque ela alaga de uma maneira, quando chove, de que ninguém passa. Não tem como, nem a pé não passa. Lá o pessoal tem tirado o calçado e cruzado a pé lá. Nós passamos, né, com carro por dentro da água e tal. O Lírio com mais facilidade ainda. Se tiver água, não tiver, o cavalinho dele leva ele por esse mundo afora aí. Mas eu queria que, se fosse possível, o nosso assessor, o Márcio, colocasse, só para mostrar para vocês, isso aqui é tempo de, quase mais de 3 semanas de tempo bom. A gente registrou lá, os senhores podem ver essas poças de água aí, isso aí é tempo bom. E é na reta lá, o Lírio conhece bem lá o trecho lá. Podem ver, Se agora a água deu um carreirinho pelo meio aí, o pessoal tem passado por ali. Eu não estou aqui fazendo indicação de patrulhar lá, patrulhar cá, só estou mostrando aí, podem ver, eu parei o carro ali, fui ali, tirei umas fotos ali. Esse aqui o tempo está bom, tem mais de 3 semanas que não tem chuva nessa região, na nossa região, entende? E a água continua parada, por quê? Porque carece de um bueiro lá. Tem que fazer o bueiro lá, porque eu vou pouco para lá, eu uso pouco aquela estrada, mas o pessoal que precisa, inclusive essa é uma estrada de ligação entre os municípios de São Bento e Rio Negrinho, muitas pessoas usam isso ali para desviar o asfalto, e vão por ali, mas o agricultor, que realmente se der um dia de chuva, ele não passa, porque alaga e fim de papo, não é o que estou dizendo, está aí as fotografias mostrando realmente a situação. Que podem ver que as valetas todas estão fechadas ao lado. A água não, e mesmo que nesse trecho a água circule, ela não tem como vazar para o outro lado se não fizer um bueiro. Eu gostaria, mais uma vez, de pedir aos senhores que fazem parte do governo para que solicitassem, aí tem que colocar, bem onde está essa água no lado esquerdo, colocar um bueiro ali, toda a água que se formar, ele vai para o outro lado. Até um pouquinho mais para frente, depois lá tem uma descida ali eu solicitei numa ocasião ao que faleceu agora recentemente, o Silvio Grossi,
quando lá exercia um cargo na prefeitura, ele prontamente foi lá e fez o bueiro para frente, mas agora começou a surgir esse problema aqui, e sem fazer o bueiro não tem solução. O pessoal não passa, as crianças que se dirigem à escola não tem como passar, elas entram dentro da água e aí está aí o problema, né? Então, eu só gostaria, mais uma vez, se os senhores pudessem ajudar, não é a mim, não estou pedindo para mim, mas ajudar o pessoal que mora lá, tem muita gente que trabalha aqui em Lençol, na Móveis Grossos, se desloca diariamente, e tanto faz, se chove ou não chove, eles têm que ir trabalhar. Então, nada melhor do que nós darmos condições, e sabendo da responsabilidade que existe, eu acho que os senhores estão vendo ali, até aquela tela ali, ou daquela lá, mostra melhor ainda a água parada. Ó, são mais de 3 semanas de tempo bom, sem chuva, a água para lá, além de criar um criador de mosquito ali. Mas era isso aí que eu queria colocar em relação a essa estrada aí, que é a estrada da Estância. O Lírio conhece bem, ele cavalga muito por aquela região lá. Eu queria que ficasse registrado em ata o meu agradecimento e os cumprimentos à equipe do Corpo de Bombeiro do município de São Bento do Sul. Essa semana surgiu um problema, até um problema cedo. Lá em casa, bateram na porta, a minha mulher foi atender e um cidadão lá, dizendo que havia uma solicitação para que eu comparecesse no terminal rodoviário, porque tinha um problema lá, que um camarada estava morrendo lá no terminal rodoviário. Eu fui lá, eu estava em casa, era bem cedo, fui lá, e vi realmente a situação de um cidadão lá, estava lá, naquela hora ele estava sentado, mas até então estava deitado, segundo os taxistas lá, inclusive amigos de vocês aí, que nos buscaram lá para que fôssemos lá constatar o problema. E comecei a fazer contato com alguns departamentos da prefeitura, e aí sabe como é que é? Não, tem que ser para lá, tem que ser para cá, e aí eu fui saber de que, por causa disso, o meu registro, depois eu vou completar a questão do registro. Tem mais pessoas para que eu gostaria que fosse constado em ato também. Aí, tem um taxista muito conhecido de todos os senhores, todos são conhecidos, mas esse mais do que todos. Me estranhou ele pôs a boca no trombone lá. No dia anterior, aquele dia que eu estava na rodoviária, verificando a situação do cidadão, no dia anterior, os taxistas chamaram pela Secretaria de Saúde e realmente a ambulância do SAMU esteve lá, recolheu o cidadão e até eu me estranhei. Aí o camarada disse assim, ó, um dos taxistas podem ir lá ver e constatar em loco, falar com os taxistas, é isso que eu estou relatando aqui. De que levaram, parece que deram um prato de sopa para ele, diz um taxista, e deram uns remédios, e trouxeram de volta e colocaram no mesmo lugar que o cara estava. Ele ficou lá naquela grama ao lado, onde os taxistas lavam os carros ali, bem do lado do terminal rodoviário, à direita ali, e o cara ficou lá. Aí eu fui lá, comecei a falar com o camarada e tal, e ele só chacoalhava a cabeça, eu perguntei para ele se ele gostaria de ser internado, e ele disse que sim, né? Aí então eu entrei em contato com Pedro Ivo na prefeitura, né? Já não sabia mais com quem falar, eu não vou entrar nesse detalhe, mas entrei em contato com ele e pedi para ele que ele ajudasse a pessoa, porque não era eu que estava precisando. E também entrei em contato com a assistência social, né? Com uma funcionária de nome Cristina Akamatsu, que trabalha lá na assistência social, e solicitei aos bombeiros, então, já tinha solicitado a muitas pessoas, os bombeiros prontamente vieram lá e disseram para mim, ó, nós podemos levar ao hospital, mas não é um caso de emergência e tal, o hospital tem procedimentos em relação aos atendimentos. Tudo bem. Desde que vocês me encaminhem para o hospital, eu vou procurar achar algum atendimento para esse cidadão, que eu não conheço, parece que nem é de São Bento, não sei de onde que é o cidadão. Mas como a saúde é de responsabilidade do governo federal, estadual e municipal, nada mais justo do que se dê essa atenção a esse cidadão. Eu nem sei o nome dele. E aí os bombeiros vieram e encaminharam para o hospital nesse inteirinho,
Pedro Ivo já em contato com a assistência social, e a assistência social em contato comigo também já, imediatamente, foi medicado no hospital, foi atendido no hospital, e hoje, graças a Deus, já está internado. A prefeitura encaminhou ele para um internamento, ele não no hospital, mas ele está internado em uma clínica de recuperação. Eu não sei se o problema dele, qual é o problema dele, eu não sei. Sei que ele está com os bolsos cheios de remédio, uma série de coisas lá, está caindo caixa de remédio do bolso dele. E a única coisa que eu achei estranho nisso tudo foi de que, quando o taxista me disse, ó, a ambulância do SAMU veio aqui, pegou o cidadão, levou, medicou, trouxe de volta, deitou aí na grama do mesmo jeito que estava. Eu achei estranho porque o procedimento seria ele fazer aquele procedimento que eu acabei fazendo, de buscar o apoio para ver como é que tinha que se proceder para internar esse camarada. Não dava para deixar ele jogado ao relento, até porque nós não sabemos quem é, mas nós também temos parentes, temos amigos que podem estar num outro município e acontecer um problema desse. Nós vamos agradecer por resto da vida se alguém estender a mão e nos ajudar em socorrer essa pessoa, porque a pessoa, nem o nome dele não sabia quem era. Eu não sei quem é esse camarada, entende? Não sei, também não procurei saber. O que interessava era que eu fosse fazer isso aí. Então, eu quero aqui que fique registrado o agradecimento ao Pedro Ivo, que é assessor de imprensa, que não tinha nada com o negócio, porque o negócio dele é outro lá na prefeitura, a seara dele é outra, mas ele prontamente ele se prontificou, ajudou, e essa Cristina Akamatsu também foi muito solícita. Ela, quando ela retornou a ligação para a minha casa, dizendo que o cidadão estava sendo medicado, estava sendo atendido no hospital. Então, são esses os registros que eu queria fazer. E quero agradecer aos senhores, porque quando me levou eu vou voltar a falar da moção sobre o arquivo histórico, quando eu li e vi alguns funcionários da prefeitura comentar do ajuntamento da biblioteca pública com o arquivo histórico, eu achei que isso não podia ser, e a gente teve assim o apoio dos senhores na minha moção. Então eu quero mais uma vez agradecer, né, ao Corpo de Bombeiros, para que fique registrado aqui o pronto atendimento dele. Ele foi assim, questão de 4, 5 minutos, eles estavam no local, carregaram o camarada, colocaram na maca, levaram para o hospital e prestaram tudo aquilo que realmente eles sempre se propuseram a fazer. Por causa disso, eu disse, nós temos um Corpo de Bombeiro em São Bento do Sul que é um orgulho para nós. Então, são essas hoje as minhas colocações aqui nessa tribuna. Agradeço a todos os senhores. Muito obrigado.